Paz do Senhor para os irmãos, amém? Glória a Deus. A honra de estar aqui é minha, irmãos. E eu sei que o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo num texto muito conhecido, Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35. Quero agradecer ao pastor, obrigada, pastor, toda a igreja. Nós estamos aqui por intermédio de uma amiga muito querida, Rebeca. Quero louvar a Deus pela vida dela também, que mesmo não estando aqui, foi o instrumento de Deus para que nós estivéssemos. Quantos acharam? Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem do mar. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia com eles também outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de maneira que esse já estava a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E eles o despertaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que morramos? E ele, se levantando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e se fez grande bonança. Então ele lhes disse: por que vocês são tão tímidos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Te glorificamos nessa manhã. Rendemos a ti a adoração que pertence só a ti, Senhor. Essa honra é tua, essa glória é tua. Receba aquilo que é teu por direito, Senhor. Deus, nós estamos reunidos aqui nessa manhã e não é por falta de opção de lugares, não. Nós teríamos até a nossa casa para estar. A tua igreja podia estar descansando em casa. Mas nós hoje decidimos estar na tua casa. O nosso coração desejou a tua presença. Então surpreenda-nos nessa manhã. Eu sei que tu podes, eu sei que tu tens, eu sei que tu podes derramar algo sobrenatural sobre a nossa vida, porque eu sei que tu és o Deus das coisas sobrenaturais. Oh, Espírito Santo, traga as manifestações que só o Senhor pode fazer no meio da igreja. Não é nada que o homem é capaz de fazer, nada que a emoção é capaz de realizar, mas aquilo que o Espírito Santo da verdade, oh, aleluia, o Espírito Santo da verdade, aquele que trabalha, que opera o querer e o efetuar, aquele que quebra cadeias, aquele que opera milagres, aquele que faz no nosso meio aquilo que nós não somos capazes de fazer. Deus, eu creio no poder da tua palavra, eu creio em tudo que a tua palavra é capaz de realizar. Ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e de medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Tua palavra vai aonde o médico não pode ir, tua palavra vai aonde o psicólogo não chega, tua palavra vai aonde o pai, a mãe, o amigo, o pastor não consegue chegar. A tua palavra é poderosa para adentrar os cantos mais profundos da nossa alma, nos trazer cura, nos trazer libertação, nos trazer renovo. Então, pelo poder da tua palavra nessa manhã, quebra cadeias neste lugar. Pelo poder da tua palavra nessa manhã, renova crentes neste lugar. Pelo poder da tua palavra, levanta ministérios hoje aqui. Pelo poder da tua palavra, Senhor, usa o vaso, Deus. É de barro, é pequeno, mas é teu, Senhor. Fala com o povo, porque o povo também é teu. Fique à vontade no ambiente, porque a casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito, oh Senhor. Nós estamos disponíveis ao teu trabalhar. Aleluia. Então somente fala conosco. É a nossa oração a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Aleluia. Aleluia. Mas eu queria pedir ao irmão do teclado para me dar uma ajuda aqui, se ele puder. Tadinho, acabou de sentar.
Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, eu imagino que você já o tenha visto ou ouvido, através de ministrações, através de louvores. E de fato é porque ele fala muito com a nossa vida, ele se enquadra muito em muitas coisas que nós vivemos, porque a partir do versículo 35, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, está nos contando sobre uma grande tempestade que os apóstolos estão passando no meio do mar da Galileia. E o que mais crente passa se não tempestades, né? O que mais a gente vive se não lutas e adversidades. Então, por essa questão, esse texto acaba se enquadrando muito na nossa vivência espiritual, na nossa vida. Mas eu preciso que você entenda que essa tempestade não foi uma tempestade comum. Não foi algo planejado, e na verdade ninguém planeja a tempestade, mas especialmente essa era de fato inesperada. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E a mesma Bíblia diz que o diabo é enganador desde o princípio. Se ele é enganador desde o princípio, suas obras são obras de engano, de mentira. E só é possível se desfazer uma mentira com a verdade. Jesus mesmo disse sobre si: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, se você revirar os evangelhos, você vai encontrar um Jesus o tempo inteiro cuidadoso de ensinar ao povo acerca das verdades do reino de Deus e acerca de quem ele era. Para quê? Conhecendo-o, o povo se desfizesse das mentiras do diabo, se desfizesse dos sofismas do inferno, de tudo aquilo que vinha para aprisionar as histórias. Se você revirar, você vai encontrar um Jesus que o tempo inteiro ensinava. Quando orava, ensinava. Quando curava, ensinava. Quando multiplicava o pão, ensinava. Esse era o cuidado dele. Ele tinha esse zelo com o povo. Ele estava sempre acompanhado de uma grande multidão. Sempre tinha muita gente para ouvi-lo. Era normal. Uns pelos pães, outros pelos milagres, outros pelos ensinamentos, porque queriam de fato ouvir o que ele tinha a dizer. E nesse dia, no dia da tempestade, não foi um dia diferente. Se você voltar ao capítulo 4, você vai ver que Jesus está de novo acompanhado de uma grande multidão. E era tanta gente, mas tanta gente, que ele vai tomar a iniciativa de fazer uma coisa. Como eles estavam às margens do mar da Galileia, Jesus decide que, para facilitar a compreensão de quem vai ouvi-lo, para que eles possam entendê-lo melhor, ele decide o seguinte: entrar num barco, se afastar um pouco da areia, do barco, ensinar quem está na areia. Então visualize comigo, todo o povo está na areia, discípulos, multidão e todo mundo. Jesus decide que ele vai entrar no barco e se afastar um pouco da areia, para conseguir ensinar e ser de fácil compreensão a todos que estão ouvindo o que ele tem a dizer. Aquele dia foi um dia inteiro de ensinamento. Ele ensinou sobre a fé, ele ensinou sobre a parábola do grão de mostarda, ele ensinou sobre o reino de Deus, ele ensinou sobre a parábola da semente. Pensa num dia inteiro de ensinamento. Foi um dia inteiro. E eu não sei se você sabe, mas depois de algumas horas de estudo, depois de algumas horas de aprendizado, sua mente fica como? Fica como? Isso, diga, pode ser mais alto. A nossa mente fica como? Cansada. Se após algumas horas, 2, 3, a gente já fica cansado, você imagina depois de um dia inteiro, ouvindo, aprendendo, assimilando, recebendo. Eu imagino no meio daquele monte de gente, fala baixo que Jesus está falando, e alguém te interrompe: pode me explicar agora? Não dá, que eu estou tentando entender. Não, ele disse isso, isso e isso. E você imagina no meio daquele monte de gente, um dia inteiro de aprendizado. A gente pensa, depois de ensinar tudo que tinha para ensinar, Jesus vai dizer a todos: vão para casa, descansem, e amanhã a gente volta e aprende mais. Vão para casa, descansem, e amanhã a gente tenta outra vez. Mas ao contrário disso, no versículo 35, depois de ensinar o dia inteiro, a Bíblia diz assim, ó: e naquele dia, que dia? No dia do cansaço, no dia que se ouviu e se aprendeu, no dia que Jesus falou e tinha muita gente, no dia que Jesus entrou no barco, ensinou do barco que estava na areia, era todo mundo junto, discípulo, multidão, o dia do cansaço, o dia do estresse, sabe? Naquele dia. E Marcos diz, já era tarde. Para o judeu, às 18 horas se inicia um novo ciclo. Não era cedo, já era tarde. Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles: vamos para outra margem do mar.
A minha pergunta para você é: discípulo é ser humano igual multidão? Sim ou não? Sim ou não? Se multidão está cansada, discípulo está como? Se multidão está estressado, discípulo está como? Por que é que num determinado momento, mesmo sendo ser humano igual à multidão, mesmo tendo as mesmas limitações da multidão, mesmo sendo sujeito às mesmas falhas da multidão, Jesus olha para todo mundo junto e não exige da multidão que vai exigir dos discípulos. Ele está dizendo: multidão está liberada para descanso, mas discípulos, vocês vão comigo para outra margem do mar. Pare para pensar no que eu vou te dizer agora. Multidão está liberada para fazer o que quiser. E mesmo o discípulo, sendo ser humano igual a multidão, se cansando igual a multidão, Jesus está dizendo: não, vocês não, eu ainda tenho uma nova missão para vocês. Você consegue entender que a exigência dos discípulos para os discípulos é sempre maior? Você consegue entender que, embora a gente queira se parecer com a multidão, tem coisas a mais que Jesus exige de nós? Só que eu estou falando para a gente, e eu vim pregar para vocês, para a igreja, num contexto geral. O Espírito de Deus tem me inquietado para dizer acerca de algo à igreja. Deus me disse assim: Gabriela, o meu povo quer a honra de ser discípulo, mas não quer as renúncias que um discípulo precisa ter. O meu povo quer os privilégios do discípulo, mas não quer pagar o preço que o discípulo precisa pagar. Porque quando chega num momento como esse, em que Jesus exige do discípulo que não exige da multidão, em que Jesus pede para o discípulo que não está pedindo a multidão, a gente olha para a multidão e fala: por que ele pode e eu não posso? Por que ele faz e eu não faço? Por que com ele dá e comigo não dá? Jesus está dizendo que é ser discípulo, pague um preço que o discípulo tem que pagar. Viva a altura do chamado que ele tem na tua vida. Não queira ser mais um. Entenda que o que Deus tem contigo é diferente. Amor de Deus, olhe para esse crente que está do teu lado e fala para ele: às vezes vão acontecer coisas que a gente não quer, mas vale a pena. Aleluia. Tem exigências que ele pede de nós que a gente não quer, mas eu vim como boca de Deus dizer para você: ainda é a melhor escolha andar com ele, servir a ele, honrar a ele e viver para ele. Aleluia. Ele está dizendo: vamos para o outro lado. Só que você não vai ver Jesus descendo do barco, pegando ninguém pelo cabelo e falando: vamos embora agora. Não. Ele estava no barco e no barco continuou. Ele apenas disse: vem. E aí o versículo 36 vai dizer assim, ó: e eles quem? Os que foram chamados. E eles, deixando a multidão, e o original grego dessa palavra deixando literalmente significa: e eles, dando um passo à frente. Percebam que até um determinado momento todo mundo está na areia e todo mundo é igual. Todo mundo está na areia e quando a gente olha, todo mundo é a mesma coisa, até que Jesus diz: vem. Todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo é parecido, todo mundo está ouvindo a mesma palavra, até que Jesus olha para alguns e diz: vem. Aleluia. E aí cabe a quem ouviu: vem, decidir se vai fazer isso ou se vai continuar aqui. Porque apesar de nós acharmos que essa parte é com Jesus, Deus me trouxe aqui para dizer que essa parte é com você. Porque Ele já te chamou, você já sabe que Ele tem uma obra na tua vida, você já sabe que Ele quer te usar, mas você continua no mesmo lugar preso a essa multidão. A função de dar um passo à frente e dizer tchau para a multidão não é de Jesus, é minha. Mas tem gente que no culto dá um passo, chega segunda-feira, volta. Vem de novo para o congresso, dá um passo. Chega no outro dia, volta. Será que você não percebe que a tua inconstância não te tira do lugar? Eu vim aqui como boca de Deus dizer para você que você precisa entender que todas as vezes que você der um passo à frente, alguma coisa vai ficar para trás. Tem comportamentos que não combinam com o chamado que Deus tem para a tua vida. Tem coisas que não ornam bem no novo tempo que Jesus está te propondo. Tem conversas que não encaixam nesse novo tempo. Dê um passo à frente, esquece o que ficou para trás e vai em direção ao que Jesus está te chamando para viver. Aleluia! Chega de atrasar o chamado de Deus da tua vida.
Chega de atrapalhar o que Jesus quer fazer contigo. Ele está dizendo: abre mão dessa multidão e venha o que eu quero fazer com você. Oh glória! Mas nós continuamos cá e presos à multidão. Vem no culto, eu quero. Mas quando sai daqui, volta de novo. E aí o Espírito de Deus me trouxe aqui para te dizer: hoje eu vim aqui te dar força. Porque aquilo que você não consegue fazer, o meu Espírito te ajudará. As cadeias que te prendem, que parece que são impossíveis de você deixar, hoje eu vou te dar força e elas vão se quebrar na tua vida. Tu não vai mais continuar agarrado a essas coisas que te prendem nesse passado. Tu não vai mais continuar agarrado a esse jeito, a essa mania, a esses comportamentos, a essas conversas que te fazem preso numa vida antiga. Eu tenho novidade para você. Eu tenho coisa nova para tua vida. Oh glória! Só que parece isso na fala é lindo, tá, gente? Mas na prática é uma das coisas mais difíceis da vida. Abrir mão do que a gente está vivendo para acreditar numa voz que falou vem, é loucura. E deixa eu te falar, qual é a loucura maior do que essa? Quer saber? A loucura maior do que essa é que Jesus estava num lugar nada mais, nada menos do que do Mar da Galileia. E aí, Gabriela, o que significa isso? O que significa? O Mar da Galileia ficava a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanhas. A condição climática do lugar, frio e calor, fazia com que em alguns lugares constantemente tivessem tempestades. Então Jesus está de dentro do barco, do lugar onde pode ter tempestade, dizendo: vem. Eu não sei quem é mais doido, quem chama ou quem aceita. Se eu estivesse lá, eu ia falar: Pedro, não vai. Isso é doideira, hein? Mas se ele estivesse aqui, ele diria para mim: você disse para eu não ir, foi também. Porque quando a gente ouve a voz dele, a gente sabe que ele está nos chamando, a gente não pensa que vai ser um mar de rosa, a gente sabe qual é o nível do Mar da Galileia que a gente vai viver. Aleluia! A gente sabe que o que a gente mais vai passar é luta, é afronta, são pedradas, oposição das trevas, retaliação. A gente sabe. Mas por que aceita? Aleluia! Se eu for chamar os pastores que estão aqui, os levitas que estão aqui, e perguntar para eles, aceitaram por quê? Todos eles terão uma história para dizer: bom, eu tinha outra coisa para fazer, mas quando ele me chamou, eu abandonei. E aí, tá no mar de rosas? Claro que não! E por que aceita? Ninguém tem noção do que a nossa alma sente quando esse homem abre a boca, chama pelo nosso nome e diz: vem. Algumas pessoas criticam suas renúncias porque elas não têm noção de como foi lindo o chamado dele na tua vida. Tem gente dizendo que você é louco, tem gente dizendo que você é bitolado, tem gente dizendo que você não sabe o que fez, mas eles não estavam lá às 3 da manhã, quando você estava de joelho dobrado naquele quarto e aquela presença entrou lá dentro e disse: eu vou te usar. Eles não estavam na tua casa quando você começou uma oração simples e de repente Deus te visitou. Só quem sabe o que ele faz na tua vida é você. Olhe para alguém e diga para ele: não critique minhas renúncias. Você não tem noção do chamado dele na minha vida. Fale para ele: não critique as minhas renúncias. Eu sei porque estou aqui. Eu sei o que me traz aqui. Oh glória! Só que se isso fosse o pior, tava bom, tá? O pior não é nem abandonar tudo. O pior não é nem entrar no mar que vai ter tempestade. Sabe o que é o pior? Que Jesus podia facilitar a viagem, pegar 12 barcos, falar: cada um entra em um. Cada um manda no seu território aí, viaja cada um de um jeito, beleza, vambora. Mas não, ele só dificulta tudo, porque ele pega um barco e fala: entra todo mundo no mesmo barco. Pior do que abandonar as coisas, pior do que lidar com as tempestades, é ter que lidar com gente diferente da gente. Porque cada um veio de uma casa, cada um tem uma criação, cada um tem uma personalidade. Aí um é extremamente agitado, outro é extremamente calmo. Jesus coloca no mesmo barco e fala: quer andar comigo? Aprende a andar com ele. Quer herdar o céu que eu tenho para você? Aprende a amar ele. Ah, Jesus. Eu consigo me resolver bem no meu barco, eu sozinho. Mas agora eu com esse monte de gente... Ah, não! Quer estar comigo? Aprenda a estar com ele também. Só que é assim, gente. Na bonança, todo mundo é amigo.
Na bonança, eu sou agitada, né? Eu olho pro irmão que é calmo e falo, fulano é tão manso. Adoro ele, me adiciona no Face depois. Vamos seguir, vamos fazer churrasco, tá? Você é manso. Aí o manso olha pra mim e fala, a Gabriela é tão proativa, ela resolve tudo. Isso é bonança. Na bonança todo mundo é amigo. Porque na bonança a gente consegue esconder quem a gente é. Na bonança eu falo calmo. Na bonança eu finjo que tá... Bonança. O problema é quando o vento sopra. Porque quando o vento sopra, quem é agitado quase infarta. Quem é manso quase morre. Dentro do vento eu não consigo esconder quem eu sou. Quer prova disso? Jesus um dia contando uma parábola falou, olha, tinha 2 casas. Uma edificada sobre a rocha, outra sobre a areia. O que vocês estão enxergando aí? Casa. Qual é diferente de qual? Nenhuma, é tudo igual. Pois é, mas aí vieram os rios. Vieram os ventos. A chuva desceu. Bateu com ímpeto contra elas. Quem estava na rocha ficou. Quem estava na areia, caiu. O que revelou quem era quem? O vento, gente. A chuva. Os rios. Sob pressão, a gente revela o que está dentro de nós. A tempestade coloca um acento agudo na nossa personalidade. Se eu sou estressado, eu saio gritando com todo mundo. E aí o vento está soprando, tem um no barco que está tirando 10 baldes por segundo. Tem outro que está tirando calculando onde é que ele vai jogar. Acho que eu não vou jogar agora não. Aí quem era manso vira lerdo. Quem era proativo vira precipitado. Odeio ele, não consigo conviver com ele. Vou sair dessa igreja porque eu detesto ele. Só que eu preciso entender uma coisa. No mesmo barco, estamos todos indo para o mesmo destino, acompanhados pelo mesmo Deus. E se eu quero chegar bem, eu preciso entender que por mais que eu não entenda o teu jeito, por mais que eu não seja parecido com você, por mais que a gente não tenha personalidade igual, entenda uma coisa, a mesma voz que disse vem para mim foi a voz que disse vem para você. Quando eu falo mal do meu irmão, eu não estou falando mal do meu irmão, eu estou dizendo que o Deus que escolheu ele foi incompetente quando escolheu. Eu preciso entender que o mesmo sangue que me lavou foi o sangue que te lavou. Que a mesma roupa que foi trocada em mim foi trocada em você. Se eu quero... Olha, entenda algo. Deus podia falar. Vou fazer um céu para cada um. Para não ter problema quando a gente for morar lá. Ele fez e disse, quer vir? Segui a paz com todos. E a santificação. Sem a qual ninguém verá a Deus. Se nós entendêssemos isso, nós teríamos menos picuinha dentro da igreja. Nós teríamos menos pessoas falando mal uma das outras. Nós teríamos menos pessoas com divergências, sabe? Ah, não, detesto ele, vou mudar de igreja. Porque assim, enquanto eu estou na areia meu pé está aqui, ó. Eu faço o que eu quero. Me aborreci com meu irmão, tchau, tô indo mudar de lote de areia. Me estressei com o que Jesus falou, tô indo embora. Mas e quando eu entro no barco? Para onde eu vou quando Jesus fala o que eu não quero? Para onde eu vou quando eu brigo com meu irmão? Depois que entra no barco, meu amigo, você não consegue mais viver fora dele. Se pular, você morre. Sua vida só faz sentido estando ali com ele. Aleluia! Pegue na mão desse crente que está do teu lado e fala para ele, tem muita coisa. Não, fala, tem muita coisa que a gente é diferente. Tem muita coisa que a gente não concorda. Mas fala para ele, mas tem uma coisa que é maior do que tudo isso. E ela nos une. O mesmo sangue que me lavou foi o sangue que te lavou. Oh, o mesmo sacrifício feito por mim, ele foi feito por você. E aí você vai olhando esse barco, sabe? O vento está soprando. Tem alguém agitado, tem alguém calmo, tem alguém nervoso, tem alguém chorando, tem alguém desesperado, porque eles se desesperaram. E a minha pergunta é, quem tem razão nesse barco? Quem é calmo ou quem é agitado? Quem tem razão aqui? Quem fala baixo ou quem fala alto? Quem canta muito ou quem canta pouco? Quem? O Espírito me disse, nenhum dos dois. Razão tem o homem que está na popa, dormindo sobre uma almofada. E eu falei, por que, Senhor? Ele disse, tua agitação para vento? Falei, não. A calmaria de alguém para vento? Não.
Então o Senhor me disse, aquilo que você não pode resolver, você precisa aprender a... Alguém me entendeu? Diga amém. Jesus estava ensinando para eles. Se vocês não são capazes de resolver, aprendam comigo. Descansem. Aleluia. Já orei, já falei, já fiz, já jejuei, já fez tua parte. Então deita tua cabeça no travesseiro e dorme. Porque aquele que te chamou te garante até o final dessa viagem. Lá no Rio de Janeiro tem uma frase que a gente usa e é essa: quem convida dá banquete. O que significa isso? Se eu te convidei para comer na minha casa, você vai comer do melhor e você está sob minha responsabilidade. Eles entraram no barco porque quiseram? Foi porque quiseram. Mas entraram porque decidiram ou foram convidados? Quem os tinha convidado? Eu vim dizer para você que se foi Ele que te chamou, quem vai te garantir é Ele. Eu vim dizer para você que se o chamado na tua vida não foi você que se chamou, não foi você que se fez, não foi você que se promoveu. Se você está sujeito à voz e à direção dele, deita a tua cabeça no travesseiro e descansa, porque quem te chamou te garante, quem te chamou te honra, quem te chamou traz os recursos que você precisa, quem te chamou abre as portas que você precisa entrar. Oh, meu Deus! Ô mestre, o Senhor não se importa que a gente morra. Tem horas que parece que está tudo de cabeça para baixo, que Jesus está ignorando o que a gente está vivendo. O mestre! E a Bíblia diz que ele, se levantando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Preste atenção, Jesus não gritou. Marcos diz que ele disse. Perceba que falar é diferente de gritar. O grito, ó, amém! O grito amplia o alcance da voz. Quando eu grito, quem está mais longe consegue ouvir. A fala, amém, ela diminui o alcance. Só consegue ouvir quem está mais perto. Jesus não gritou, Jesus falou. E a minha pergunta é, quem está na areia ou foi para casa ouve quando ele fala? Claro que não, está longe demais. Mas quem está no barco? Aleluia. Tem horas que a gente não entende por que a gente passa tanta coisa na vida. Tem hora que a gente não entende por que de tanta pedrada, por que de tanta luta, por que de tanta afronta, por que de tanta coisa. Jesus me trouxe aqui para te dizer, você não está entendendo, mas cada vez que você vive tempestades, mais perto dele você está. Ele te colocou nesse barco para você ouvir o que os outros não ouvem mais, para você sentir o que os outros não sentem mais, para você viver o que os outros não vivem mais. Muitos se perderam, decidiram andar pelos seus próprios caminhos, mas ele está dizendo para você hoje, vale a pena estar sujeito à minha direção. Eu quero ouvir, fazer você ouvir a minha voz. Eu quero fazer você sentir o meu espírito. Eu quero estar perto de você. Talvez isso não cause emoção a ninguém. Eu não vim aqui para causar emoção a ninguém. Porque nós vivemos nos dias onde as pessoas desejam mais aquilo que Deus tem para dar do que aquilo que Deus é. Mas eu vim pregar para a gente que quer ser, nas mãos dele, aquilo que ele pode fazer de você. Eu vim pregar para a gente que não está mais conformado com o evangelho que está vivendo. Eu vim pregar pra gente que não está mais aceitando estar vivendo a vida que está vivendo, que já se conformou de estar na igreja, sentar no banco. É dia de culto, já coloca a roupa de crente para vir para a igreja. Já virou hábito vir para a igreja. Já é normal estar aqui. Ah, eu tenho que cantar, eu tenho que falar, eu tenho que pregar. Alguém fala, levanta a mão e você levanta. Alguém fala, pula e você pula. Você já não sente mais o que você sentia. Você já não recebe mais o que você recebia. Eu vim dizer para você que Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer, eu quero te renovar. Eu quero renovar você. Eu quero avivar o meu espírito na tua vida. Eu quero soprar sobre este fogo para que ele acenda ainda mais. Ele fala e quem está perto ouve. Aleluia. E a Bíblia diz que ele disse para o vento assim, ó, cala-te, aquieta. Era uma tempestade, tá? Junto com furacões. Era tempestade, algo sério, ventos e ondas. Jesus disse, para, e o vento parece normal, né? Mas entenda o que eu vou te dizer. Fenômenos da natureza, tais quais tempestades, ventos, furacões, etc. Eles não param de uma hora para outra. Terremotos. Tanto que se você for ouvir uma matéria sobre um terremoto em algum lugar, você vai ver que para ele parar, ele precisa ir descendo de escala.
Ele vai do mais violento ao mais frágil e só assim para. O que é normal, parar gradativamente. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até que para. Mas Jesus fala que no auge do vento, para o vento. Isso é normal? Não. Para quem está lá fora, não é normal. Mas Jesus chamou a galera do barco para viver coisas que não são normais. Oh, aleluia! Jesus chamou esse povo que está no barco para ver com os olhos naturais aquilo que é sobrenatural. Lá fora câncer mata. Aqui dentro Deus quer levantar homens e mulheres cheios de poder para dizer ao câncer, vai embora, e ele ir embora. Lá fora quem é viciado não tem jeito. Aqui dentro Deus quer levantar gente cheia de poder para dizer, seja liberto. Eita! Até quando nós seremos o povo que está no lugar do sobrenatural, vivendo uma vida natural? Quanto tempo mais nós seremos essa igreja? Eu disse isso ontem no evento onde eu preguei, e eu vou repetir aqui, porque o Espírito trouxe isso ao meu coração. Deus me disse, Gabriela, nada contra, entenda, eu estou falando espiritualmente. O meu povo, espiritualmente, tem andado de bicicleta na chuva, ficando doente, sofrendo, sendo que eu coloquei na garagem deles uma BMW. Não estou falando de quem anda de bicicleta naturalmente, não, estou falando espiritualmente. Tem outros que nem bicicleta, está andando a pé. O meu povo está andando de bicicleta ou a pé na chuva, sendo que eu coloquei na garagem deles uma BMW. Sabe por quê? Porque é mais fácil eu fazer aquilo que eu já sei. Eu não estou afim de levar um tempo para ir lá aprender a usar o que ele me deu. Usar o que ele me deu fala de deixar de fazer o que eu estou fazendo e gastar tempo aprendendo o que ele colocou na minha mão. Aí tem gente que vem para a igreja e reclama, ai, não aguento mais. Queria tanto ver o Senhor fazendo o que o Senhor fazia. Ele está dizendo, está na tua garagem. Eu entreguei na tua mão. A chave já é tua. Por que você não leva tempo para desenvolver o que eu coloquei na tua mão? Por que você não gasta tempo comigo me perguntando como é que eu faço? Me ensina aonde eu aperto, aonde eu coloco, como é que eu passo a marcha? Tem marcha? Não tem? Me ensina, eu quero aprender, eu quero usar o que o Senhor me deu. Oh, meu Deus do céu! Eu sinto graça de Deus aqui. Graça de Deus, porque Deus quer levantar pessoas neste lugar com a autoridade do Espírito para cumprir o que Deus tem na vida deles. Muito tempo mais nós estaremos no lugar do sobrenatural, vivendo uma vida natural. Efésios diz isso, capítulo de número 1. Eu rogo para que Deus ilumine a mente de vocês, para que vocês entendam o poder que está sobre vocês. Que poder é esse? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, colocou ele à direita de Deus, muito acima de principados, potestades, dominadores, os que se nomeiam, os que têm nome, no presente ou no porvir. Esse mesmo poder opera em vocês. Ele vos deu Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo. Ah, meu Deus do céu. Será que você entende qual é o poder que está sobre a igreja? Não, eu não estou falando de parede, eu estou falando de gente. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não nos fará dano algum. Expulse os demônios, cure os enfermos. Esse poder está sobre vocês. Não, eu entreguei a vocês. Faz uma cara de... Eu sei que não existe isso, tá? Faz uma cara de profeta, é para dar emoção mesmo. Profeta de Xerém é assim, vou te ensinar. Franze um pouco a testa, faz pro teu irmão, olha para ele. Fecha um pouquinho o olho, tem que ser na medida. Franze a testa, fecha o olho, olha nos olhos dele. Fala para ele, seja sincero. Seja sincero. Você tem vivido de verdade o que Jesus propôs para você viver?
Seja sincero, você estagnou na vida que você está vivendo ou você tem buscado aquilo que o Espírito tem para a tua vida? Lembra o que Deus falou quando você era só um jovem, antes de você chegar onde você chegou? Lembra que Ele disse que Ele ia te usar, que você seria um profeta desse tempo, que Ele ia transformar a tua vida? Lembra a sede que você tinha quando você se converteu? Lembra a maneira como você orava? Você entrava no quarto, dobrava o joelho pela madrugada e ninguém te detinha. Aonde você se perdeu? Aonde você perdeu isso? O Espírito te trouxe hoje aqui para te dizer: eu vou te renovar. Eu vou acender de novo isso em você. Eu vou avivar a tua vida. Eita! Nós temos nos conformado com uma vida mediana no Evangelho. Ah, Gabriela, você fala isso que você é pentecostal. Não, esse poder não é só para quem é do manto, não, gente. Ah, você é do... Não, isso não é para quem é do... Isso não é mistério. Isso é o que já é da igreja. Aleluia, aleluia. O meu povo tem andado a pé e de bicicleta na chuva, tendo uma BMW na garagem. Você consegue entender isso? Imagina você como um pai, dar um presente desse ao teu filho e ver todos os dias ele chegando molhado em casa da chuva, porque andou a pé, porque andou de bicicleta, só porque não quer aprender a usar o que você deu. É assim que o Espírito se sente acerca de nós. Nós sofremos porque queremos. Porque o segredo da igreja já está na nossa mão. Ah, meu Deus. Jesus olha para eles e diz: por que vocês são tão tímidos? Como é que vocês ainda não têm fé? O que Jesus está dizendo é: gente, quando é que vocês vão começar a entender quem são vocês em mim? Quando é que vocês vão entender que não é o diabo que dita regras na tua casa, é você, pelo Espírito Santo? Ai, meu filho está nas drogas. Bate o pé lá dentro e fala: pode saindo daqui agora, espírito de vício. Eu não te aceito na minha casa, meu filho é profeta. Meu marido foi embora contra... Bate o pé lá, Deus, a minha família é tua. Traz de volta quem foi. Aleluia. Eu falo isso porque eu sou filha de uma mãe doida. Eu falo isso para ela, e no bom sentido da palavra. Já cansei de acordar de madrugada com minha mãe pelo quintal com as mãos levantadas, orando em voz alta. Na fase da nossa adolescência. Quantas vezes a minha mãe colocava a mão na nossa cabeça dizendo: eu não aceito. Mas para isso precisa ter alguém ligado na casa. Alguém que aprendeu a usar o que Deus deu. Alguém que gastou tempo e se dedicou para se entregar ao que Deus tem na vida dele. Por que vocês são tão tímidos? Como aí você vai entender o mistério. Como é que ainda não tem fé? Aí olha eles. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu achava esse versículo a coisa mais linda do mundo. Até o Espírito Santo dizer para mim assim: como assim quem é este? Quer dizer que anda comigo, come comigo, sobe monte comigo, mas não sabe quem eu sou? Quanto tempo mais nós vamos conviver com ele sem saber quem ele é? Quantos eventos de carnavais mais nós vamos participar? Quantos eventos de carnaval mais nós vamos participar sem saber quem é o nosso Deus? Porque poder de Deus não é emoção em 2 horas de culto. Vida com Deus não se faz em 2 horas de culto. Vida com Deus se faz quando o culto acaba. É por isso que nós somos. Eu estava conversando com um pastor ali na salinha. Eu tenho me preocupado muito, apesar de ser jovem, eu tenho me preocupado muito com o povo da minha idade, com a geração da qual eu faço parte. Muito. Porque eu chego em lugares que a gente tem que diminuir o nível da palavra, porque quem está ali não quer entender ou não gosta de ouvir. A gente está sendo levado por um vento de emoção. Mas quando acaba o culto, o que foi produzido? O que você ouviu? O que você aprendeu? Nada. Está sendo mais fácil. Está sendo melhor para quem está nos altares. E eu falo isso porque eu estou aqui. A gente mudar o que vai falar, porque quando você começa a falar alguma coisa sobre a Bíblia, quem está ouvindo não está interessado. É melhor contar do dia a dia, do que eu estou vivendo, do que eu estou passando, porque parece que gera mais curiosidade. Até quando nós seremos a igreja? Quem é este? Que vai ficar assustado quando vê um paralítico andar.
vai ficar apavorado quando vê um cego enxergar. Se alguém vomitar um câncer, eu até desmaio de tanta felicidade. Sabe por quê? Porque você não sabe o Deus que você serve. Aleluia. Sou dirigente de círculo de oração da minha igreja. E esse ano que passou foi uma experiência muito incrível, porque nós estávamos ministrando sobre cura em um determinado momento da oração. Tinha uma irmã que estava totalmente careca no meio da igreja. Ela estava com câncer, num estágio bem avançado. Ela estava fazendo algumas sessões de quimioterapia, mas ainda faltavam muitas para ela. Quimioterapia, radioterapia e um monte de coisa mais. E quando a menina que estava dirigindo falou, nós vamos profetizar cura agora. Eu falei, Senhor, se eu prego o Deus que cura, eu quero viver o Deus que cura. E eu saí do altar e fui em direção a ela. Eu não senti poder de impacto, eu não senti sopro. Não, eu usei a fé. Eu fui até ela e eu comecei a dizer, receba cura. Receba cura. Eu profetizo cura. Receba cura. E parecia que ela não estava acreditando muito. Eu falei, Senhor, se ela não tem fé, eu tenho por mim e por ela. Receba cura. Eu quero profetizar hoje que você será curada. Voltei para o meu lugar. Na outra semana a irmã não foi. Eu falei, Senhor, misericórdia. Passou mais uma semana, a irmã não foi de novo. Ela está aqui que não me deixa mentir. Na terceira semana ela apareceu na igreja. E ela apareceu com os exames prontos para contar aos irmãos que o médico tinha dito que milagrosamente ela tinha que encerrar todas as sessões de quimioterapia e radioterapia. Porque o câncer que ela tinha sumido. Aleluia. O Espírito Santo disse a mim naquele dia, isso não deveria ser surpresa para a igreja. Isso não deveria ser algo incomum para a igreja. Eu derramei esse poder sobre vocês. E eu quero que vocês façam uso do que eu vos dei. Eu vim pregar para a gente hoje que não vai só estar dentro do barco porque veio por comodismo, porque alguém trouxe. E pregar pra gente que vai conhecer o Deus que o chamou. Gente que vai levar tempo para desenvolver o chamado que Deus tem na vida dele. Gente que vai sair da zona de conforto e vai começar a viver uma vida nova. Gente que vai sair do natural e vai pisar no sobrenatural. Glória. Oh glória. Irmãos, a Bíblia diz que quando as pessoas ficavam sabendo que Pedro ia sair na rua, sabe o que eles faziam? Olha isso, colocavam os enfermos na rua. Pensa, Pedro está saindo, traz. Aí colocam aqui, outra ali, outra. Por quê? Ele vai falar em mistério na cabeça de cada um? Não. A Bíblia diz que quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres excelentes, assim diz a Bíblia. Isso é para nós. Isso é seu. Porque quando Pedro pegou a oportunidade no dia do Pentecostes, que estavam achando que eles estavam bêbados, ele saiu e disse assim, isso aqui não é loucura e nem embriaguez. O profeta Joel profetizou que nos últimos dias o Espírito viria sobre nós e ele veio. E ele disse mais, isso aqui não é só para nós, isso é para você. Isso é para os seus filhos, para a tua casa e para a tua família. Quem quiser poder de Deus, ele tem para entregar. O que eu quero dizer para você é que Jesus tira eles de um lugar e leva eles a outro. Só que para sair de um lugar, para ir a outro, você precisa entender que você vai sim passar por tempestades, mas elas vão revelar, não a Deus, a você, quem você é e o que precisa mudar na tua vida. Porque perceba que antes da tempestade, a gente olha e fala, são discípulos, e eles são maravilhosos, só que no meio da tempestade eu descubro que eles falam, quem é este? Você entende por que Deus permite alguns ventos na tua vida? É para revelar que tem coisa aí dentro que precisa mudar. Por isso que Deus permite alguns traumas, algumas dores, algumas pedradas. É porque tem coisa aí dentro que precisa sair. Entenda que do outro lado tinha um homem endemoniado, um homem de Gadara, endemoniado há muitos anos. Ele precisava de libertação. Como é que chega para operar uma grande obra com gente que não conhece quem é Deus? Toda grande obra é precedida de uma tempestade. Mas não é para a morte quem vai viver uma grande obra, é para o aperfeiçoamento.